Então, eu fui fazer meu primeiro teste no Atlético com 13 anos e eu passei no teste. Eu fiz dois testes, eu fiz um em uma semana e outro em outra na próxima semana, e aí acabei passando. Depois de uma semana, eu acabei recebendo a notícia que eu tinha sido mandado embora, que não daria mais, que não era para eu ir mais, que teria outros jogadores é, do mesmo nível e até melhor. E aí eu descobri que o treinador tinha dois times, mesmo ele sendo da categoria de base. Ele tinha um time no Atlético e um time por fora. Esse time por fora era o time dos empresários dele, do treinador. E o treinador me ligou e disse que era para eu ir pro time dele, que o time dele que ele tinha por fora, para eu assinar com os empresários dele para depois eu retornar ao Atlético. Só que nessa bagunça toda, o Atlético acabou descobrindo, pediu para que eu retornasse ao Atlético, à categoria de base, e acabou mandando o técnico embora. Assim chegou o técnico, um outro técnico que não gostava de jogador pequeno. E eu fiquei 1 ano e meio com ele e não joguei um jogo sequer na categoria de base com ele durante 1 ano e meio. Eu ia para os treinos, não treinava, ficava no canto, ele não me colocava para treinar. Mesmo assim, eu não faltei durante nenhum treino durante esse 1 ano e meio. Ele falava para mim que iria me dar oportunidade, queria me colocar para jogar, mas quando os diretores estavam de férias, ele acabou me mandando embora sem que eles soubessem. E aí, quando os diretores voltaram, eles perguntaram onde está o Bernard, e eles falaram: o treinador mandou ele embora. E aí eles descobriram também, me ligaram, pediram para que eu retornasse novamente pela segunda vez. E aí eles mandaram o técnico também embora. E aí eu subi de categoria, que são várias categorias no Brasil, né? São pré-infantil, infantil, juvenil, juniores e aí profissional. Então, quando eu subi pro juvenil, no juvenil são 2 anos e nos juniores são 3 anos. Quando eu subi pro meu primeiro ano de juvenil, eu fiquei 3 meses com o treinador, e o treinador disse que não teria como, não tinha como eu jogar no Atlético, e queria me mandar embora. E os diretores foram e seguraram, falaram assim: espera mais um pouco, dá uma oportunidade para ele, que se você der a oportunidade de ver que ele realmente não consegue, não tem como, a gente manda ele embora. Sendo assim, o técnico esperou esse tempo e me deu a primeira oportunidade. Graças a Deus eu aproveitei e não saí mais. E eu fiz um tratamento de crescimento. Meu pai não tinha dinheiro na época, ele não sei como ele conseguiu dinheiro para que eu pudesse fazer o tratamento. Eu tinha 14 anos, 15 anos, era uma coisa incerta, não sabia ainda se iria dar frutos, se eu realmente conseguiria virar profissional para que eu pudesse dar o retorno para ele desse investimento que ele fez em mim. Então, meu pai foi uma pessoa que apostou bastante em mim, que acreditava em mim, acreditava no futebol, e eu era o único jogador que não recebia ajuda de custo. A ajuda de custo era para pagar o ônibus, para poder ir para o treino. Eu não recebia isso, eu era o único jogador que não recebia isso. Várias pessoas viraram para mim e falaram para mim que eu não conseguiria ser jogador de futebol, na minha cara. E eu pegava 3 ônibus para poder ir pro treino e 3 para voltar, ou seja, era 6 ônibus todos os dias. Então era bastante complicado, era bastante difícil. E aí eu subi pro Júnior, jogando. Só que quando eu cheguei no meu primeiro ano de Júnior, eu estava jogando titular. Eles contrataram um jogador de outro time, não pro profissional. Ele veio pros juniores, ele veio pra minha posição. E aí o Atlético fez uma parceria com o Democrata de Sete Lagoas, que é um time que joga a terceira divisão do campeonato estadual, que é o Campeonato Mineiro.
E aí metade do time dos juniores foi pro Democrata. Eu não queria ir, eu queria ficar nos juniores porque eu sabia que teria uma oportunidade muito grande de ganhar o Campeonato Mineiro. E aí os diretores falaram para que eu fosse pro junior, pro Democrata, para poder jogar o campeonato. E foi aí que as coisas começaram a dar certo. Eu fui artilheiro da terceira divisão do Mineiro. E aí que o Dorival Júnior, que é o técnico hoje do Santos, me chamou profissional, mas mesmo assim quando eu subi, eles falaram que eu não conseguiria ser um jogador de meio campo ou um ala, eu teria que ser lateral. Eles me experimentaram lateral, eu treinei como lateral. E aí teve um campeonato para Holanda, onde os juniores do Atlético vão para Holanda. Eles liberaram alguns jogadores que tinham idade para poder ir, não me liberaram, eu pedi para ir. Chegou na Holanda, eles acabaram me liberando, chegamos na Holanda, a gente foi campeão, eu fui o melhor jogador, e aí quando a gente chegou, a gente foi campeão. Quando a gente voltou, já fomos direto para a Taça BH de Futebol Júnior, que eles viraram para mim e falaram que já que você foi para Holanda, já fica aí com o time, joga esse campeonato aí, a Taça BH, que era em Belo Horizonte mesmo. E aí a gente fez uma campanha que nunca nenhum time fez na história da Taça de BH de Futebol Juniores, que a gente foi campeão sem tomar nenhum gol e ganhamos todos os jogos, e eu fui o melhor jogador também. E nesse exato dia que a gente foi campeão, eles mandaram o Dorival Júnior embora e contrataram o Cuca, que o Cuca foi a grande pessoa que me fez me deu a oportunidade de poder mostrar o meu futebol para todos, e graças a Deus eu acabei conseguindo, agarrei oportunidades, aí eu pude ganhar títulos, ganhei 2 campeonatos mineiros, fui vice-campeão brasileiro, fui campeão da Libertadores, e aí que foi aparecendo as propostas, e que eu vim parar aqui no Shakhtar.